Boa noite, galera. Então, sejam bem-vindos ao nosso terceiro dia de aulão. A vocês que estão aqui no auditório, a quem está acompanhando ao vivo pelo YouTube do Cursinho PES. Então, hoje a gente vai ter uma pequena mudança na nossa programação. A gente teria a primeira revisão com o professor Felipe, de Física A. Felizmente ele estava com dor de garganta, não pôde estar aqui com a gente hoje. Então, a gente adiantou a revisão de matemática e vocês vão ser liberados um pouquinho mais cedo. Então, a gente vai ter a revisão de matemática C com o professor Vitor. Então, fique à vontade. Oi, gente, boa noite. Então, para quem não me conhece, sou o Vitor, eu dou aula de matemática aqui no Cursinho PES. Eu curso medicina aqui na UFSC, estou no último ano. E vamos falar aqui de matemática, né? Primeiro, vamos conversar um pouco sobre a prova da UFSC, né? A gente está mais acostumado com... A gente está vindo agora do Enem, né? Comparando a prova de matemática da UFSC com a do Enem, então, né? Em alguns pontos, eu vejo a prova da UFSC como mais difícil, assim, principalmente em questão de conteúdo. Assim, é uma prova mais conteudista, assim, que cobra uma matemática um pouco mais pura, assim, não tão contextualizada, né? Mas em outros pontos eu vejo que é um pouco mais fácil que o Enem, porque o Enem tem aqueles enunciados gigantes, né, que tu só de ler o texto já esquece do começo, assim, não consegue entender. A UFSC ela é um pouco mais direto ao ponto, né, mais sintética, mas, por outro lado, ela cobra uma matemática mais pesada, né, então tem seus pontos fortes e fracos, né, depende do perfil de cada pessoa. Mas, no meu ver, assim, eu sempre fui uma pessoa que me dei muito melhor na prova da UFSC mesmo. Vamos ver aqui. Então, aqui, matemática, eu trouxe dois assuntos aqui que todo ano caem na UFSC, né? Então, vamos começar falando primeiro de matrizes e depois vamos finalizar falando de polinômios, né? Então, aqui, matrizes. Primeiro, o que são matrizes, né? Matrizes vão ser conjuntos de números que vão estar dispostos em uma tabela, que vão estar distribuídos em um número m de linhas e n de colunas. Então, matriz a gente organiza como um número com uma letra maiúscula, né? Representa por uma letra maiúscula. E os elementos da matriz a gente representa por letra minúscula, né? Com com o número aqui mostrando a posição, né? Então, a 11, a 12, a 13, a 21, a 22. E aqui a gente tem uma matriz 3x3. Aqui é uma matriz 2x3, né? Então, matriz A de elementos 2, 3, 5, 4, menos 1 e 8, né? Então, conceitos iniciais, né? Para a prova da UFSC de matriz, que é importante a gente saber, eles cobram bastante não só operações de matriz, mas também parte de conceito, né? Então, quem já fez questões de matriz da UFSC sabe que várias questões tu nem faz conta, né? Ele só faz uma pergunta ali, tem que responder se é verdadeiro ou falso, né? Então, por isso é importante a gente saber alguns conceitos, né? O primeiro aqui é de matriz quadrada, né? Então, uma matriz quadrada é uma que tem o mesmo número de linhas e colunas, né? Então, aqui é uma matriz 3x3 e o número de linhas e colunas de uma matriz quadrada é a ordem da matriz, né? Então, essa aqui é uma matriz de ordem 3. Outra coisa que a gente tem que saber de matriz para a UFSC, né? É operação com matriz, né? Principalmente como que eu posso multiplicar a matriz, né? Então, sobre o produto de matriz, né? A primeira coisa é saber se duas matrizes são multiplicáveis ou não. Para eu verificar se duas matrizes elas são multiplicáveis, né? Se eu posso multiplicar elas, eu tenho que colocar elas lado a lado aqui. E se o número aqui do meio de cada uma delas aqui for igual, então no caso aqui, o número no meio é 2, né? Eu vou ter como resultado uma matriz de dimensões do número dos extremos, né? Então aqui, uma matriz A, 3 por 2, multiplicado por uma matriz B,
2 por 3 vai dar uma matriz C 3 por 3. Nesse caso aqui, se eu inverter as duas matrizes, né, então, ao invés de multiplicar A por B, multiplicar B por A, agora eu vejo que no meio aqui vai estar o 3, né, e nos extremos vai estar o 2. Então, agora, como resultado, vou ter uma matriz 2 por 2. Isso aqui já mostra uma particularidade da multiplicação de matrizes que a gente não tem da multiplicação normal, né? Que eu peguei duas matrizes multiplicadas aqui e só fiz ao contrário aqui, a multiplicação ao contrário aqui, e deram resultados diferentes, né? Quando eu multiplico números, né, se eu multiplicar 2 vezes 5 ou 5 vezes 2, o resultado é 10, independente da ordem que eu faço, né? Mas as matrizes, o produto das matrizes não necessariamente ele é comutativo, né? Comutativo quer dizer o quê? Que a ordem dos fatores não importa. Então aqui, multiplicação de duas matrizes AB não necessariamente vai ser igual a multiplicar B por A. Então, em alguns casos vai sim ser igual, né? Mas nem todos. O que foi, Matheus? Não, até o determinante vai ser diferente. Tudo certo? Então, gente, se tiver alguma dúvida, podem perguntar também. Só levantar a mão que eu paro aqui. Mas tudo certo aqui, então, esse é um detalhe bem importante de lembrar, que o produto das matrizes, a ordem vai alterar o resultado, né? Mas, na verdade, só vou corrigir, na verdade, o determinante fica igual sim. Pelas próprias propriedades dos determinantes, eles ficam iguais. Só o resultado que não. Outra matriz que a gente tem que conhecer é a matriz identidade, né? A matriz identidade vai ser uma matriz quadrada, que a característica dela é que a diagonal principal dela, que a diagonal principal de uma matriz quadrada é essa que vem daqui de cima, do canto superior esquerdo, e vai até o outro canto, né? A matriz identidade, ela vai ter a diagonal principal só de 1, e o resto vai ser tudo 0, né? Então, aqui uma matriz identidade de ordem 3, uma de ordem 2, e uma propriedade que ela tem é que na multiplicação, ela funciona como se fosse um 1. O que eu quero dizer? Quer dizer que se eu pegar uma matriz quadrada e multiplicar pela identidade de mesma ordem, a matriz continua igual, vai continuar igual, né? Então é como se fosse multiplicar por 1. É como se tu multiplicar 5 vezes 1, que dá 5, né? Então essa é uma propriedade que a gente tem. No caso aqui, se for ver aqui, já uma exceção do que a gente acabou de falar de comutação, né? Nesse caso, a matriz, pela sua identidade, comutam, né? Nesse caso. Outra matriz que a gente tem é a transposta, né? Então, para eu achar a transposta de uma matriz, é só eu pegar as linhas e transformar em coluna, né? Então, aqui, a linha vira coluna. Então, aqui, a linha aqui é 2, 3, 4. Virou a coluna 2, 3, 4. A linha 1, 2, menos 1. Virou a coluna 1, 2, menos 1. Então, transposta seria isso. E outro conceito de matriz que a gente tem que conhecer é o de matriz inversa, né? Então, inverso de um número a gente sabe o que é, né? Então, o inverso de 2 é 1 sobre 2. O inverso de 5 é 1 sobre 5. Matriz também tem as suas inversas, né? Então, é importante a gente saber como achar a inversa de uma matriz. O que a gente tem que saber é achar de uma matriz de ordem 2, né? Que é o que eles mais cobram mesmo, que é o mais tranquilo de fazer na mão mesmo. Então, se a gente tiver, por exemplo, aqui a matriz 2, 3, 1 e 4, para eu achar a inversa dela,
A dica que eu dou é usar esse macete aqui, que é mais prático da gente fazer, né? Então, se eu tiver aqui uma matriz de ordem 2, para eu achar a inversa dela, o que eu vou fazer? Eu vou trocar de posição os elementos da diagonal principal, trocar o sinal dos elementos da diagonal secundária e multiplicar por 1 sobre o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, né? Então, isso é meio chato ter que decorar isso aqui, né? Mas é importante, assim, que tem questões que só com isso aqui tu já resolve, sabe? Então, se a gente fosse achar que é inverso dessa matriz aqui, é só a gente trocar de posição os números da diagonal principal, trocar de sinal os números da diagonal secundária e multiplicar por 1 sobre 4 vezes 2 menos 3 vezes 1, né? Que no caso era, multiplicando ali acharia o valor da matriz inversa. Outro conceito de matriz que a gente tem que saber é o de determinantes, né? Então, determinante é um número que vai meio que definir uma matriz, né? Então, de uma matriz quadrada, e que a gente vai usar para resolver sistemas lineares e discutir sistemas também. Mas é importante a gente saber como calcular o determinante de uma matriz. Primeiro, para eu calcular o determinante de uma matriz de segunda ordem, né? É só eu multiplicar os elementos da diagonal principal e subtrair pelos elementos da diagonal secundária, né? Então aqui o determinante seria AD menos BC. De matriz de terceira ordem daí, né? A gente tem que usar a regra de Savos, né? Então o que é? A gente tem a matriz aqui de terceira ordem aqui, que eu vou repetir as duas primeiras colunas aqui do lado, né? E vou traçar 3 diagonais principais e 3 diagonais secundárias. E aqui eu vou multiplicar cada termo das diagonais principais, somar, né? E subtrair por cada termo das diagonais secundárias. Eu vou ter no final meu determinante. E uma propriedade dos determinantes que a gente tem que saber também é que o determinante da inversa de uma matriz é igual ao determinante a 1 sobre o determinante da matriz, né? Então, se aqui a gente tem a matriz 3, 2, 5 e 4, o determinante dessa matriz seria o quê? Seria 3 vezes 4, 12, 5 vezes 2, 10, né? Então, o determinante seria 2. Então, o determinante da inversa dessa matriz é 1 sobre 2. E daqui até vem a condição de existência da matriz inversa, né? Então, que nem toda matriz vai ser inversível, né? Então, a condição de existência para que uma matriz ela seja inversível é que o determinante dela seja diferente de zero. É um conceito importante da gente lembrar, né? Que para uma matriz ela poder ter inversa, o determinante tem que ser diferente de zero, porque se for igual a zero, né, ficaria 1 sobre zero, que é uma impossibilidade matemática, né? É um absurdo. Então, de conceito seria mais isso, gente. Vamos tentar aplicar aqui, né, e ver como é que a UFSC cobre esses conceitos em algumas alternativas. Então, aqui, se a matriz A de AIJ 3 por 2 com AIJ 2i menos 3j e a matriz B, BIJ 2 por 3 com BIJ 2i mais j e a matriz C é igual a A vezes B, então 3 elementos C 32 é igual a 36, né? Então aqui, como é que a gente resolveria essa questão? Ela dá aqui duas matrizes para a gente, né? A e B, e dá a lei de formação de cada matriz para a gente, né? Então aqui, a gente tem a matriz A e a matriz B. A matriz A é uma matriz 3 por 2, né? Então 3 linhas, 2 colunas. B é uma matriz 2 por 3. E ela dá a lei de formação de cada matriz, né? Então eu tenho que montar a matriz a partir dos
das coordenadas de cada termo, né? Então, montando aqui, como é que eu monto cada uma dessas aqui, né? Eu tenho que pegar a coordenada de cada termo aqui e colocar na lei de formação, né? Então aqui, a IJ é aqui o A11, né? Então aqui, no lugar, usando aqui a lei de formação, 2i menos 3j, eu tenho que colocar no lugar aqui, no lugar do i, 1, e no lugar do j, 1 também, né? Ficaria 2 menos 3 dá menos 1. E para cada termo eu tenho que fazer a mesma coisa aqui. Para o A12, eu tenho que jogar aqui na lei de formação, então, 2 vezes 1, menos 3 vezes 2. Vai dar menos 4. Para o A21, eu tenho que jogar aqui na lei de formação, 2 vezes 2, menos 3 vezes 1, que dá 1. Mesmo para A22, A31, A32. E para a matriz B eu faria a mesma coisa, né? Só que usando agora essa lei de formação aqui. Então, eu já deixei aqui pronto, né? A matriz de cada uma aqui, aplicando a lei de formação de cada uma. E aqui a gente tem a matriz A e a matriz B. Qual o próximo passo, então, é eu achar a matriz C, que ele fala que é a multiplicação de A por B. Então, primeiro tem que ver se A e B são multiplicáveis, né? E dá para ver que realmente são multiplicáveis. Eu posso multiplicar a matriz A por B, porque os meios aqui, né, são iguais. E eu vou ter uma matriz C resultante 3 por 3, né? Que são os números extremos. Então, montando aqui a matriz C de 3 por 3, né? Como é que eu monto aqui a matriz C? Eu tenho que fazer a multiplicação de A por B, né? Como é que é a multiplicação de duas matrizes? O primeiro termo aqui da matriz resultante, eu pego a primeira linha e comparo com a primeira coluna da segunda matriz. E vou multiplicando os termos correspondentes e vou somando, né? Então, menos 1 vezes 3, menos 4 vezes 5, né? Então, menos 1 vezes 3, mais menos 4 vezes 5. Aqui eu faço também, para o próximo termo, eu vou pegar a primeira linha com a segunda coluna. Então, menos 1 vezes 4, menos 4 vezes 6. Para o terceiro termo aqui, primeira linha, terceira coluna. Menos 1 vezes 5, menos 4 vezes 7. Né? Então, eu vou fazendo isso aqui tudo para a matriz inteira, né? E no final eu vou, depois de somar cada termo aqui, eu vou ter como resultado a matriz C, né? Agora que eu tenho a matriz C, né, o resultado dela, eu posso finalmente ir para o que a questão realmente está pedindo, que é o valor de 3 vezes o elemento C32, né? Então, o elemento C32 é o quê? É o elemento que está na terceira linha e na segunda coluna. Então, está na terceira linha e na segunda coluna, né? Então, é o 12. C32 é igual... Por que ficou menos... Enfim, na verdade é 12 aqui, gente. Na verdade, o elemento C32 aqui é o 12, né? Acabou ficando menos 9 aqui, acho que foi a digitação. Na verdade é 3 vezes 12, né? Que é 36. Mas aqui, essa afirmativa seria correta, né? Então, só recapitulando, né? Então, essa questão eu trouxe mais para relembrar como é que tanto como que a gente monta uma matriz, né? Usando a lei de formação, né? Então, a gente primeiro monta de forma genérica, né? Então, com A11, 12, A21, e vai só colocando na lei de formação. A gente monta cada matriz aqui. Eu queria relembrar como é que a gente fazia a multiplicação de matrizes, né? Então, aqui, a gente multiplica A por B, né? Forma a matriz C para achar o elemento que o exercício pede, né? Que é o C32, que é o 12 aqui,
2 vezes 3 dá 36, então, alternativa verdadeira, essa aqui. Tudo certo, gente? Ficou alguma dúvida dessa questão? Senão a gente... Oi? Coluna de A e linha de B? Linha, coluna... Então, eu sempre faço linha e coluna. Comparo linha com coluna. Se for coluna, linha, vai dar... Não vai dar certo também. Tem que ser linha e coluna. Aqui, então. Essa próxima questão aqui é um pouco mais direta, né? Então, é que nem conta precisa fazer, né? Só de conceito. Ela fala se a matriz A, B, C, D é uma matriz inversível, então o determinante da inversa dela é igual a 1 sobre AD menos BC, né? Então, isso aqui, só pelo que a gente já viu, dá pra ver que é verdadeiro, né, gente? Porque o determinante da matriz, para calcular o determinante de uma matriz de ordem 2, eu tenho que é o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária, né? E a gente viu que o determinante do inverso de uma matriz é igual a 1 sobre o determinante da matriz original, né? Então, trocando aqui o determinante de A por AD menos BC, a gente vê que isso aqui é verdadeiro. Então, a gente vê que na UFSC é bem comum assim ter questões que nem conta tu precisa fazer, né? Só pelos conceitos básicos assim de matriz a gente já consegue assinalar e seguir em frente. Vamos ver essa aqui, então. Se a matriz M e a inversa de M se M, essa matriz aqui, né, e M-1 é a inversa da matriz, então a soma dos elementos de M na menos 1 é menos 1. Então aqui a gente tem a matriz M e a gente tem que achar a matriz inversa de M, né? Então como que a gente vai achar a inversa dessa matriz aqui? É só aplicar aquela relação que a gente aprendeu antes, né? Que é, para eu achar a inversa de M, né? O que eu vou fazer? Eu vou trocar de posição os elementos da diagonal principal e trocar de sinal os elementos da diagonal secundária, né? E multiplicar o quê? Por 1 sobre o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então aqui eu só vou colocar a multiplicação aqui. Então, a matriz M na menos 1 é igual a 1 sobre 33 menos 35, multiplicado por essa matriz aqui. 33 menos 35 dá menos 2. E eu tenho aqui menos 1 meio multiplicado por uma matriz, né? Então, multiplicação de um número por uma matriz, o que eu faço? Esse número eu vou multiplicar por cada um dos termos que eu tenho aqui dentro. Então, esse menos 1 meio, eu vou multiplicar por 11, menos 7, menos 5 e 3. Então, a inversa aqui. A matriz inversa, então, essa aqui é o que é menos 11 meios, 7 meios, 5 meios e menos 3 meios, né? E o que o exercício quer é a soma dos elementos. Então, somando menos 11 com 7 meios, mais 5 meios, menos 3 meios, eu tenho menos 2 sobre 2, que é menos 1, né? Então, essa alternativa também é verdadeira. Então, para achar a inversa de uma matriz, é só fazer isso, né? Então, no caso de uma matriz de ordem 2, né? É só eu aplicar essa relação aqui, que é bem útil da gente ter em mente, sabe, gente? Vamos ver isso aqui. Aqui, se as matrizes A e B comutam em relação à multiplicação de matrizes, então M mais N é igual a 4. Então, de novo, o que é comutar? Comutar quer dizer o quê? Quer dizer que se eu multiplicar A vezes B, vai ser igual a multiplicar por B vezes A, né? Então,
quer dizer que a multiplicação dessa matriz aqui meio que quebra aquele padrão que a gente viu que nem sempre elas comutam, né? Mas, nesse caso, elas comutam. Então, eu só tenho que resolver essa equação aqui. Então, como é que eu faço? É só eu colocar aqui, multiplicar A vezes B é igual a B vezes A. Eu vou multiplicar as duas matrizes aqui. Eu já deixei pronto aqui as multiplicações, né? Então, essa multiplicação dá como resultado essa matriz aqui. E essa multiplicação vai dar como resultado essa matriz aqui. E a gente tem que essas duas matrizes aqui, elas são iguais. Sobre igualdade de matriz, né? Como que igualdade de matrizes? Como que eu sei que duas matrizes são iguais? Se todos os termos delas forem iguais, né? Então, para duas matrizes serem iguais, cada termo correspondente tem que ser igual, né? Então, se as duas matrizes aqui são iguais, é só eu comparar termo com termo, né? Então, se eu comparar aqui 2m mais n e 2m aqui, eu posso igualar os dois aqui, passando aqui 2m para cá, subtraindo, né? Eu vou ter então que o valor de n é igual a 0. Já achei aqui o valor de n. Agora, como eu sei que n é igual a 0, eu posso agora comparar esse termo aqui, 4, com esse aqui, m mais 4n, né? Então, comparando aqui, m mais 4n é igual a 4, n é igual a 0, então m mais 0 é igual a 4, m é igual a 4. Então, aqui, o que o exercício quer é saber a soma, né? Então, m mais n é igual a 4 e se eu somar aqui, realmente vai ser igual a 4, né? Então, é verdadeira. No caso aqui é verdadeira. Uhum. Isso, é só a diagonal principal que tem que ser um da identidade. Tudo certo? Então, gente, vamos seguindo aqui. Última de matriz aqui, só para a gente finalizar o conteúdo e seguir para o próximo. Então, bem direto aqui também, a matriz, essa aqui de ordem 3, admite inversa, verdadeiro ou falso, né? Então, a gente tem uma matriz de ordem 3, e eu quero saber se ela admite inversa. Para eu saber se uma matriz ela admite inversa, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber o determinante dessa matriz. Porque para ela ter inversa, o determinante da matriz tem que ser diferente de 0. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o determinante dessa matriz aqui. Então, eu vou aqui aplicar a regra de Sarros. Então, eu copio a matriz, copio as duas colunas, primeiras colunas aqui, né? E para calcular o determinante, eu multiplico os termos das diagonais, né? Então, aqui, menos 2, menos 4, 2 raiz de 3, dá 16 raiz de 3. 1 meio vezes 1 vezes raiz de 27, dá raiz de 27 sobre 2. Menos 3 meios vezes 5 vezes menos raiz de 3, dá 15 raiz de 3 sobre 2. E aqui, então, só resolvendo aqui essa expressão aqui, então, raiz de 27 eu simplifiquei para raiz de 3, né? Somando aqui no final tudo dá, eu vou ter o quê? Vou ter 25 raiz de 3 menos 25 raiz de 3. Então eu vou ter o quê? Vou ter que o determinante dessa matriz aqui é igual a 0. E quando o determinante é igual a 0, a matriz ela não é inversível, né? Então, nesse caso, essa afirmativa é falsa, né? Se fosse um número diferente de 0 aqui, até daria para ela até seria inversível, mas como é 0 aqui, ela não admite inversa. Tudo certo? Então, gente, de matriz assim que eu trouxe para vocês seria isso.
é um conteúdo que praticamente todo ano cai na UFSC, né? Então é importante a gente, pelo menos, saber os conceitos básicos, né? De tipos de matrizes, matriz quadrada, identidade transposta, determinantes, produtos de matrizes, conhecer as propriedades tanto das matrizes quanto dos determinantes também, que para pelo menos garantir uma ou duas alternativas verdadeiras, né? Para já garantir alguma pontuação nessas questões. Vamos então para o próximo assunto, que é polinômios, né? Então, polinômios, que também é outro assunto que todo ano cai na UFSC, né? Então, e é um que o pessoal geralmente tem dificuldade, né? Não vê com tanta profundidade durante o ano e por isso acaba não indo tão bem assim, né? Então, vamos tentar, pelo menos, explicar aqui um pouco melhor como a gente pode resolver na prova. Então, primeiro, o que são polinômios? São expressões algébricas, né, que a gente forma pela subtração ou adição de monômios. Né? Então, aqui x ao cubo mais x ao quadrado menos 10x mais 8. Então, aqui é uma equação do terceiro grau, uma do segundo, um do quarto. Então, são expressões formadas pela soma de monômios. Né? Então, com uma variável x elevado ao expoente. Né? Então, uma das coisas que a gente tem que saber lidando com polinômios é saber o grau de um polinômio. Né? Então, aqui, como que eu identifico o grau de um polinômio? Né? É só eu ver qual é o termo com o maior expoente. Né? Então, no caso aqui, nesse polinômio aqui, o termo com o maior expoente é o x ao cubo. Né? Então, é um polinômio do terceiro grau. Outra coisa que a gente tem que saber quando está trabalhando com polinômios as raízes de um polinômio. Então, aqui, primeiro, o que é a raiz de um polinômio? Né? A raiz do polinômio são os valores de x que zeram a equação. Né? Então, por exemplo, a equação do segundo grau, né, que a gente conhece mais. A gente sabe que ela pode ter até dois valores. Né? Então, duas raízes que são o quê? São os valores que, quando a gente coloca na equação, ela iguala a zero. Então, é a mesma coisa aqui para polinômios. Né? Então, só que a gente vai ter mais raízes. Né? Então, quantas raízes exatamente? O número de raízes de um polinômio vai ser igual ao grau do polinômio dele. Né? Então, por exemplo, aqui, esse polinômio aqui do terceiro grau, porque o maior termo aqui é x ao cubo, né? Eu coloquei aqui a função gráfica dele, né? Então, aqui, é interessante a gente saber interpretar, né, o gráfico de um polinômio. Olhando aqui, quais são os valores que esse gráfico aqui cruza o eixo x. Ele cruza no ponto menos 2, no ponto 3 e no ponto 5. Né? Então, essas aqui são as raízes desse polinômio. Então, são os valores que, se eu colocar aqui no lugar de x, vão dar 0. Né? Então, as raízes desse polinômio aqui vão ser menos 2, 3 e 5. Sempre lembrar que o número de raízes de um polinômio é igual ao grau dele. Né? Então, é importante a gente também saber a forma fatorada de um polinômio. Né? Então, a gente está acostumado a ver equação nessa forma aqui. Né? Então, com os termos aqui tudo separados. Né? Então, aqui, x ao cubo, x ao quadrado, x, d. Só que aqui, a gente tem o que a gente chama de a forma fatorada, que é o quê? É a forma que está em função das raízes do polinômio. Né? Então, aqui, para eu transformar o polinômio da forma completa dele aqui, a desenvolvida, para a forma fatorada, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o a aqui, esse a que é o coeficiente principal, né? Que é o que está multiplicando o termo de maior expoente. Então, esse a aqui é esse mesmo a aqui. E multiplicar por x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz e x menos a terceira raiz. Né? Então,
Por exemplo, se eu pegar aquele mesmo polinômio de antes, né? Então, x ao cubo menos 6x² menos x mais 30. Eu sei que as raízes deles são menos 2, 3 e 5, né? Então, são os valores que, se eu colocar aqui, zeram a equação. Se eu quiser transformar essa equação aqui na forma fatorada dela, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, primeiro, achar o valor do coeficiente principal dela, né? Que é o a. No caso, como não tem nada aqui, é 1, né? Então, 1 é o coeficiente principal, multiplicado por x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz e x menos a terceira raiz. E como aqui menos com menos dá mais, né? Então acaba trocando sinal, né? Então aqui, essa aqui é o polinômio na forma fatorada desse aqui, né? Então, no fim, essas duas equações aqui são a mesma coisa, né? É bem importante a gente saber transformar e trabalhar aqui com polinômio nessa forma fatorada aqui. Então aqui vamos tentar praticar, que polinômios é mais fácil de aprender na prática assim, do que realmente só explicando, né? Então aqui, primeiro uma questão conceitual, né? Então aqui a expressão 3x na quinta menos 2x na quarta mais 7x ao cubo mais 4x² mais x elevado a menos 1 mais 3 é um polinômio. Verdadeiro ou falso, né? Então, no caso aqui, não é um polinômio, por quê? Por causa desse x elevado a menos 1, né? Se não tivesse esse x elevado a menos 1 aqui, seria verdadeiro, mas como tem aqui, então só lembrar que polinômios aqui, o expoente ele tem que ser um número natural, né? Então tem que ser 0, 2, 3, 4, não pode ser um expoente negativo. Então, é uma questão mais conceitual, né? Nem todos, assim, nem sempre a gente acaba se deparando com isso, mas a dica, principalmente na hora da UFSC, assim, é que se tiver em dúvida em uma alternativa desse tipo aqui, que não tem certeza se está certo ou errado, na dúvida, não marca, vai mais no que tu tá mais certeza que está certo, sabe? Então, nesse caso aqui não é um polinômio. Vamos ver outra também que é um pouco mais conceitual, né? Então aqui, se os polinômios p de x, q de x e r de x têm graus 3, 4 e 7 respectivamente, então p de x vezes q de x mais r de x é um polinômio de grau 7. É bem comum esse tipo de questão na UFSC, né? Que ele dá uma afirmativa assim, de um fato assim, como se fosse um fato, e a princípio pode parecer que é verdade, né? Então, se eu multiplicar aqui um polinômio de grau 3 por um de grau 4, vai dar um polinômio de grau 7. Mas será que sempre vai dar um polinômio de grau 7? Sempre tem que pensar, existe alguma situação que desprove isso aqui que ele está falando, né? Então, para a gente pensar, é interessante a gente tentar reproduzir isso aqui de uma forma reduzida, né? Então, vamos colocar alguns valores aqui aleatórios de p de x e q de x de número pequeno, né? Para ser fácil da gente fazer, então, resolver. Então, vamos supor que p de x seja igual a x ao cubo, né? E q de x seja igual a x na quarta. Então, esse aqui é o polinômio de terceiro grau mais simples que a gente pode ter, né? Que é x ao cubo. X na quarta também é o polinômio de quarto grau. No caso aqui é um monômio, né? Só tem um termo. Mais simples que a gente pode ter. Só para a gente testar, né? Então aqui, ele fala que eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar p de x por q de x, né? Se eu multiplicar q de x por q de x, eu vou ter x elevado a 7, que é um monômio do... Alguém perdeu? Mas... é um polinômio... Multiplicando aqui vai dar x elevado a 7, né? Que é um monômio, no caso, do sétimo grau, né? Só que agora, ele fala que eu vou somar por
R de x. Vamos supor que R de x fosse igual a menos 7, menos x elevado a 7, né? Porque a gente está pensando num caso que não faça com que essa expressão aqui dê um polinômio de grau 7, né? Então aqui, se a gente fizer agora aqui, p de x vezes q de x mais r de x, então fazer x elevado a 7 menos x elevado a 7, no final a gente vai ter zero, né? Aqui não é um polinômio do grau 7, né? Então, no caso, essa alternativa aqui é falsa. Então, a dica... Oi, pode falar, Matheus. Tem seu número natural. 0, 1, 2, 3. Então, aqui, gente, essa questão aqui, quando tem esse tipo de questão, você sempre tem que pensar em uma situação que desprove a afirmação que a questão fez, né? Então, aqui, a gente tem que pensar numa situação que desminta aqui, porque nem sempre vai ser um polinômio de grau 7, né? Então, essa aqui é falsa. Vamos ver essa aqui, então, agora. A alternativa fala, então, que o resto da divisão x elevado a 101 mais 3 elevado na quarta menos 2x mais 3, dividido por x mais 1, é igual a 5, né? Então, aqui uma questão de divisão de polinômios, né? Só que a gente vê que é praticamente impossível, né, da gente fazer essa divisão aqui na mão, né? Então a gente tem que usar uma propriedade dos polinômios, que é o que a gente chama de o teorema do resto, né? Então aqui, o que é o teorema do resto? É que para eu achar o resto da divisão de um polinômio, no caso esse aqui, por um polinômio do primeiro grau, basta eu colocar no lugar do x a raiz do polinômio que eu estou dividindo, né? Então aqui, para eu achar o resto da divisão desse polinômio por esse aqui, basta eu colocar a raiz do polinômio divisor no polinômio dividendo, né? Então aqui, para eu achar o resto aqui, a raiz desse polinômio aqui é o valor de x que zera esse polinômio, né? Então aqui, a raiz de x mais 1 é menos 1, né? Então, eu vou colocar menos 1 no lugar de x aqui desse polinômio. Então, vai ficar menos 1 elevado a 101, mais 3 vezes menos 1 elevado a 4, menos 2 vezes menos 1, mais 3. Menos 1 elevado ao número ímpar, né? Continua igual. 3 vezes menos 1 elevado ao número par vai dar 1. Menos 2 vezes menos 1, menos 2. No fim, somando tudo, eu vou ter 7, né? Então, aqui eu vejo que essa alternativa é falsa, né? Então, só para relembrar o teorema do resto, né? Então, se a gente tiver uma questão que peça o resto da divisão de um polinômio por um outro de primeiro grau, é só a gente usar o teorema do resto, né? Então, a gente coloca a raiz do polinômio divisor no lugar de x do outro polinômio, né? Essa outra aqui, então, ela fala que o número 2 é uma raiz de multiplicidade 1 da raiz da equação, dessa equação aqui, né, desse polinômio. Então, quando a gente tem aqui a alternativa que fala de multiplicidade, fala que determinada raiz tem multiplicidade, a gente já tem, quando ele dá a alternativa, né, do polinômio, ela dá o polinômio, e além do polinômio ela dá uma informação de que dá uma das raízes do polinômio, né, já é uma dica que a gente vai ter que usar o quê? Vai ter que usar Breuer-Ruffini, né?
para resolver essa questão. Então, aqui, como que a gente sabe se 2 tem multiplicidade 1 da equação aqui, né? A gente tem que ver se achar primeiro todas as raízes desse polinômio aqui, né? Então, se a gente colocar 2 no lugar de x aqui, a gente vai ver que 2 realmente é raiz. Então, aplicando Breuer-Ruffini, usando 2 como raiz, primeiro aqui, como é que a gente... Só relembrando aqui como é que a gente faz Ruffini. Ruffini, a gente primeiro coloca aqui todos os coeficientes de cada termo aqui, né? Então, aqui, 1, menos 4, 7, menos 12 e 12, né? Coloca os coeficientes em sequência. Como é que eu vou resolver? O primeiro termo aqui, o 1, eu vou descer. Então, 1, multiplico por 2, 2. Somo com o próximo. Então, 2 menos 4, menos 2. E vou repetindo. Então, menos 2 vezes 2 menos 4, mais 7, 3. 3 vezes 2, 6. Menos 12, menos 6. Menos 6 vezes 2, menos 12. Mais 12, 0. E aqui, deu 0 no final, que no final aqui é o resto, né? Então, se o resto deu 0, quer dizer que é uma divisão exata, então que 2 realmente é raiz. Então, a alternativa fala que 2 tem multiplicidade de 1, né? Vamos ver se é verdade, né? A gente viu que 2 é raiz, mas vamos ver se ele é raiz de novo. Se 2 é raiz de novo. Então, vamos aplicar Ruffini aqui, mais uma vez, né? Então, 1, a gente desce. 1 vezes 2, 2. Menos 2, 0. 0 vezes 2, 0. Mais 3, 3. 3 vezes 2, 6. Menos 6, 0. Então, a gente viu que, como o resto deu 0, então, 2 é raiz, mais uma vez, né? Então, 2 aqui tem multiplicidade 2 no mínimo. Então, aqui a gente desceu o grau do polinômio 2 vezes, né? Então, a gente sobrou aqui com x ao quadrado mais 3, né? Então, x ao quadrado, 0x e 3. A gente terminou aqui com essa equação do segundo grau, né? Então, como que a gente acha as raízes, né? O 3 aqui eu passo subtraindo. X ao quadrado é igual a menos 3. Se eu for achar que as raízes vai ser x igual a mais ou menos raiz de menos 3. Raiz de menos 3 é um número imaginário, né? Mas a gente já viu que trabalhando aqui no conjunto dos números imaginários, né? Eu posso achar aqui o valor que das raízes aqui, que é x mais ou menos e raiz de 3, né? Então, quais são as raízes desse polinômio aqui? São 2, 2, i raiz de 3 e menos i raiz de 3, né? Então, a gente vê que essa afirmativa é falsa, né? Porque o 2 ele é raiz de multiplicidade 2, né? E não 1. Então, só lembrar relembrar primeiro como a gente aplica, né? Breuer-Ruffini. E lembrar desse detalhe, né? Que quando a alternativa te dá o polinômio e te dá uma raiz do polinômio, né? É interessante a gente aplicar Ruffini para ir reduzindo esse polinômio de grau para encontrar as outras raízes, né? Vamos tentar aplicar Ruffini nessa aqui de novo. Então aqui fala, se menos 1 é a raiz dupla da equação, x ao cubo mais ax mais b, então a vezes x é igual a 6. Então vamos ver. Primeiro aqui, ele fala que menos 1 é a raiz dupla dessa equação aqui. Então vamos aplicar Breuer-Ruffini aqui. Primeiro aqui a gente tem, para aplicar Ruffini, a gente tem que colocar todos os termos, né? Então, dá para ver aqui que pulou do x ao cubo para o x, então tem que colocar aqui o 0x ao quadrado. Aplicando Ruffini vai dar aqui, eu coloco todos os termos da equação nesse braço, e a raiz menos 1 desse outro lado aqui, e aplico Ruffini.
Então, Ruffini aqui, eu desço 1, 1 vezes menos 1, 0. Não, 1 vezes menos 1, menos 1, mais 0, menos 1. Menos 1 vezes menos 1 dá 1, né? Mais A dá A mais 1. A mais 1 vezes menos 1, mais B, vai dar B menos A, menos 1. Eu terminei aqui, né? E como eu sei que menos 1 é raiz dessa equação, então eu sei que B menos A menos 1 é igual a 0. Porque isso aqui é o resto, né? Então, e como é divisível, o resto é igual a 0. Mas fala que é raiz dupla, né? Então, menos 1 eu posso dividir, eu posso aplicar Ruffini por menos 1 mais uma vez. Então aqui B menos A menos 1 é igual a 0. Se eu for aplicar Ruffini mais uma vez, eu tenho aqui. O que eu faço? Eu vou descer 1 aqui. 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1, menos 2, né? Menos 2, menos 1, mais A mais 1, vai dar A mais 3. Então, A mais 3 aqui, como também é uma divisão exata, é igual a 0, né? Então, eu tenho que A mais 3 igual a 0. Passando 3 para cá, né? Então eu sei então que A é igual a menos 3. E substituindo do outro lado ali, então B menos menos 3 menos 1 igual a 0. No final vai dar B igual a menos 2. Multiplicando menos 3 por menos 2 dá 6, né? Então, nesse caso é verdadeiro. Então, de novo, dá para ver então que cai bastante esse tipo de questão, né? De ele te dá um polinômio, te dá uma raiz desse polinômio, né? E para resolver tu tem que aplicar Breuer-Ruffini, né? Para achar o resultado, né? Então, lembrar que quando eu aplico Breuer-Ruffini com uma raiz do polinômio, né? No final eu vou ter 0, né? O final é o resto que, como é divisível, é igual a 0. Certo, gente? Então, desse tipo de questão seria mais isso. Tudo certo? Ficou alguma dúvida? Se quiserem que eu explique de novo. Tudo bem? Vamos ver essa aqui, então. Se alfa, beta e gama são raízes da equação x ao cubo mais 5x² mais x mais 5, então, alfa vezes beta vezes gama é igual a menos 5. Então, essa aqui é uma questão que dá para ver que ele não pede o valor das raízes, né? Ele pede o quê? Ele pede o valor da multiplicação entre as raízes, né? Então, é uma questão que a gente vai utilizar o que a gente chama de relações de Girard, né? O que são relações de Girard? A gente já está acostumado a usar na soma produto para resolver equação do segundo grau, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma equação do segundo grau. A gente pode, para achar as raízes dela, a gente pode usar Bhaskara, né? Mas um jeito prático é a gente usar a soma produto mesmo. Quando tem como, né? Então, a gente sabe então que a soma das raízes é igual a menos b sobre a, e a multiplicação das raízes é igual a c sobre a. Só que a gente também tem essas mesmas relações para equações de grau superior, né? Então, eu só vou aqui mostrar no caso de uma equação do terceiro grau, né? Como que a gente pode ter também essa relação entre as raízes, né? Soma e produto, né? Então aqui, se a gente tiver esse polinômio aqui do terceiro grau, como é que a gente pode achar relação entre as raízes, né? Como eu faço, pelo menos, eu vou mostrar só as principais aqui, as duas que mais são cobradas, né? Então, aqui, primeiro da soma, né? E o do produto das raízes. O que vocês vão fazer aqui, né? Então, primeiro aqui, vou escrever o polinômio por extenso, né? Então, sem pular nenhum termo. E a partir do segundo, vão sempre colocar menos, mais, menos. Começar sempre pelo menos, né?
Se for, por exemplo, uma de quarto grau, vai ser menos, mais, menos, mais. No caso do terceiro aqui, vai ser menos, mais, menos, né? E aqui, saber que a soma das raízes vai ser igual ao coeficiente, o segundo coeficiente aqui, pelo menos sobre A, né? Sobre o coeficiente principal. Então aqui a soma das raízes vai ser igual ao coeficiente do segundo termo aqui, multiplicado pelo sinal que está em cima dele, né? Sobre o coeficiente principal do polinômio. Já o produto das raízes, né? A gente vai pegar agora o último termo do polinômio. Então, aqui no caso D, multiplicar pelo sinal de cima dele, no caso menos aqui, sobre A, né? Então, duas relações que eu gostaria que vocês lembrassem assim, para a prova, que é bem comum deles cobrarem, né? Então, para saber aqui a relação da soma, multiplicação das raízes, né, do polinômio. Então, vamos tentar aplicar para esse polinômio aqui. Ele quer o que? Ele quer a multiplicação das raízes. Então, é só colocar aqui o polinômio. Aqui, menos, mais, menos. A multiplicação vai ser então, o coeficiente aqui, 5, vezes menos, né? Então, menos 5 sobre 1, né? Então, a multiplicação vai ser igual a menos 5. Então, aqui, sem ter que achar as raízes, né, a gente já consegue, sem ter que achar o valor de cada raiz, né, a gente consegue descobrir a relação entre elas, né? Saber o valor da multiplicação delas, né? Então, é só uma dica que eu gostaria que vocês lembrassem assim, né? Oi? Isso aí. Isso, somando 2 a 2 seria o C sobre A, né? Eu acabei mostrando só as mais cobradas mesmo, né? Então, que é a da soma de cada raiz pela multiplicação de cada raiz, das raízes ali. E aqui, gente, o próximo tópico de polinômios que eu queria conversar com vocês é a parte de interpretação gráfica, né? Então, é bem comum assim eles colocarem gráfico nas questões, né? Então, é interessante a gente saber extrair o máximo de informações que a gente conseguir de um gráfico de uma função polinomial, né? Então, se a gente tiver aqui, considere o gráfico abaixo da função polinomial P de grau 3, com coeficientes reais para julgar os itens a seguir. Ele já fala aqui que essa função aqui é do terceiro grau, né? Mas tem uma dica assim para a gente conseguir saber o grau de uma função só pelo gráfico, né? Que é ver pela quantidade de vezes que ela muda de direção, né? Então aqui, se a gente for ver aqui esse gráfico, a gente vê que ele vai subindo, desce e sobe, né? Então, pela quantidade de vezes que ele muda de direção, a gente consegue saber o grau, né? Então, por exemplo, do segundo grau, a gente sabe que é uma parábola, né? Então, ele vai descendo e sobe. Então, para a gente contar o gráfico de contar o grau de um polinômio pelo gráfico, né? Pelo menos, eu começo aqui, então. Eu começo contando aqui 1, e cada vez que ele muda de direção, eu aumento 1, né? Então, aqui, 1, mudou. 2, mudou. 3, né? Então, dá para ver que esse polinômio aqui é um polinômio do terceiro grau. E outra informação que a gente tem que saber, olhando um grau de um polinômio, olhando um gráfico de um polinômio, quais são as raízes dele, né? Então, para eu achar as raízes de um polinômio, eu tenho que ver onde que ele cruza o eixo x, né? Então, ele cruza onde? Ele cruza no ponto menos 1, 2 e 3, né? Então,
eu sei que essas aqui são as raízes desse polinômio aqui. E só desse jeito aqui eu posso já ver que essa alternativa aqui é falsa, né? Então fala que uma das raízes do polinômio é 4. Não, as raízes são -1, 2 e 3, né? Então é falso. A gente pode ir para a próxima, então. A próxima afirmativa fala que o ponto 1, 8/3 pertence ao gráfico de P. Então aqui, para a gente saber se esse ponto aqui pertence ao gráfico, eu tenho que achar a equação dessa função aqui, né? E para eu achar essa equação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar a forma fatorada. Eu tenho que montar a forma fatorada dessa função aqui. Então aqui primeiro, a forma fatorada a gente falou que era a fórmula que a gente usava em função das raízes, né? Então aqui a gente tem as raízes do polinômio. Vamos então montar a forma fatorada desse polinômio aqui. Seria o quê? Seria a vezes x menos primeira raiz, x menos a segunda raiz, x menos a terceira raiz. Então aqui primeiro vamos substituir no lugar de cada raiz aqui pelo valor, né? Então aqui a gente tem, trocando aqui x' por -1, x duas linhas por 2 e aqui 3. No final a gente fica com a forma fatorada a vezes x mais 1, x menos 2 e x menos 3, né? Agora a gente tem que achar o valor de A, né, que é o coeficiente principal da equação. Como que eu acho aqui o valor de A? Eu tenho que achar um ponto que eu saiba o valor de x e de y, que é esse ponto aqui, né? Esse ponto aqui que cruza o eixo y, nesse ponto aqui, o y é igual a 4 e o x é igual a 0, né? Então, aqui p de x que é igual a y, né? Se eu colocar 4 aqui, e no lugar de x colocar 0, vai ficar 4 igual a vezes 1 menos 2 menos 3. Organizando aqui, eu acho então que o valor de A é igual a 2/3. Eu achei aqui o valor de A, que é o coeficiente principal, né? Então, eu já posso montar a minha equação da função, né? Então, aqui voltando aqui na fórmula fatorada, né? Vou de novo aqui trocar, colocar as raízes e agora também o coeficiente principal. Então aqui no lugar de A eu coloco 2/3 multiplicado por x mais 1, x menos 2, x menos 3. E essa aqui é a fórmula que dá origem a esse gráfico aqui. Agora eu posso resolver a questão que ele pede, né? Então, ele pergunta se o ponto 1 e 8/3 pertence ao gráfico, né? Então, 1 é a coordenada de x e 8/3 é a coordenada de y, né? Então, para eu saber se esse ponto pertence, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, onde tem x, colocar 1. E se o resultado aqui for 8/3, então quer dizer que realmente esse ponto pertence à função. Então aqui, troco o x por 1. Então fica, no final, fica p de x é igual a 2/3 vezes 2 menos 1 vezes menos 2. Multiplicando tudo isso aqui, eu vou ter p de x é igual a 8/3, né? Então, realmente, o ponto 1 e 8/3 pertence a esse gráfico aqui. Então, essa questão que eu trouxe mais para a gente relembrar como tanto a interpretar um gráfico, né? Então, ver as raízes de um polinômio pelo gráfico e achar a fórmula do polinômio pelo gráfico também. E ver se um ponto pertence a ele ou não. Vamos ver essa aqui, então. Aqui fala que o polinômio P assume o valor 2 para exatamente 3 valores de x, né? Então, como que eu vou saber para quantos valores de x esse polinômio aqui assume valor 2?
eu tenho que primeiro fazer o quê? Eu tenho que traçar uma linha onde seria mais ou menos o valor 2 aqui, né? Então, aqui, se o 4 está aqui, a metade está mais ou menos aqui, né? Então, 2. Eu traço uma linha aqui e eu vejo quantas vezes que essa linha cruzou com o meu gráfico, né? Então, aqui, ele cruzou aqui uma vez, 2, 3, né? Então, aqui eu posso ver, então, que tem 3 valores de x que vão resultar em 2, né? Então, é verdadeira essa afirmativa. Vamos ver quanto. Vamos seguir aqui rapidinho. Vamos só. Isso aqui eu acho que eu vou pular aqui. É um pouco redundante. Vamos só ver. Enfim. Essa última questão ali era meio redundante, gente. Era bem parecida, mas como a gente já está próximo do tempo, né? Eu vou ir terminando, eu acho. Por acaso ficou alguma dúvida, se quiserem, eu posso ficar aqui para a gente conversar mais um pouco, assim. Mas do que eu queria trazer para vocês seria mais isso, de matrizes e também de polinômios. São dois assuntos... São dois assuntos... Testando, 1, 2, 3. Tudo certo? Mas então, gente, eu só queria, para realmente não ficar muito maçante a aula, que eu já... Até melhorou o áudio, parece. Mas eu só queria relembrar alguns conceitos, né, de matriz, polinômios com vocês. Eu já consegui passar assim, os conceitos mais relevantes assim, para a prova, que eu acredito que tem bastante chance de cair este ano. E eu queria desejar para vocês boa sorte nessa prova, né? Descansem assim essas próximas semanas. Só revisem assim o que vocês já estudaram. Confiem assim no que vocês estudaram o ano todo, que vai dar tudo certo. Tudo bem, então? Eu desejo tudo de bom para vocês. E boa prova, é isso. Obrigado. Muito obrigado pela aula, Vitor. Muito obrigado para vocês que acompanharam o aulão aqui. Obrigado para você que acompanhou de casa. Amanhã a gente retorna com a revisão de História Geral com a professora Laura e Literatura com o professor Antônio. Até lá, galera.